Boa tarde a todos. Temos aqui uma ação de acidente de trânsito, uma ação de reparação por danos, promovida por Vanessa Fernandes de Matos. Está presente? Sim. Vanessa, e no polo passivo aqui, Gilmar Natalino Volpini, microempresa. É o senhor? Sim. O senhor é o proprietário dessa empresa? Sim. Certo. Os dois estão representados por advogado, presentes as partes e os advogados. Eu declaro aberta, então, essa audiência de instrução e julgamento. Há possibilidade de acordo entre as partes? Aqui nós temos uma ação de indenização em razão de um acidente de trânsito que aconteceu em fevereiro de 2013. Eu indago as partes se há possibilidade aqui de acordo, alguma proposta, alguma coisa nesse sentido. O senhor Gilmar não tem proposta? Então. Nenhuma proposta a ser feita? Não? Certo. Então, ficando prejudicada a tentativa de conciliação entre as partes, vamos passar direto para a fase de instrução. Em depoimento pessoal, eu acho interessante a gente ouvir aqui pelo menos a da autora. Até porque o senhor não estava envolvido no acidente, era um empregado do senhor, né? Eu gostaria de ouvir o representante da empresa também. Tá certo. Então, primeiro eu ouço em depoimento pessoal a autora. A senhora toma assento aqui, por favor, para ser colhido o seu depoimento. E o senhor, como representante da empresa, o senhor vai prestar um depoimento após o depoimento da autora, o senhor vai ter que aguardar lá fora a realização do depoimento dela para depois eu tomar o seu depoimento, tá certo? Isso, o senhor aguarda lá fora, daqui a pouco o senhor volta. Tá ok. O nome completo da senhora? Vanessa Fernandes de Matos. Dona Vanessa, a senhora ajuizou uma ação aqui em desfavor da empresa Gilmar Natalino Volpini Microempresa em razão de um acidente de trânsito que teria acontecido no dia 28 de fevereiro de 2013, por volta das 7h05, oportunidade em que a senhora conduziu uma motocicleta Honda na rua Restinga, sentido sul-norte, quando foi então colidida pelo caminhão da empresa requerida, conduzida por Mariolo Gonçalves, que vinha trafegando pela avenida Narcissiuf, sentido norte-sul, momento em que esse caminhão, ao fazer a conversão para a esquerda, acabou colidindo com a motocicleta conduzida pela senhora. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi. A senhora vinha no sentido... A senhora estava na avenida também? Eu estava na Restinga, né? Na Restinga. Na Restinga. Certo. Na Restinga. Sentido bairro, centro? Bairro centro. Certo. Porque eu estava indo para o hospital até. Estava sozinha na motocicleta? Não, estava eu mais uma moça atrás. A senhora e mais uma moça mais atrás. Uma moça. Certo. E aí, como que é? Essa rua Restinga, ela é paralela a essa avenida? Como que é? É, paralela. Aí no caso tinha o pare para ele, né? E ele não respeitou assim também. Pegou e atravessou a avenida. Então ele foi fazer a conversão para a esquerda. Foi. Ele vinha sentido centro-bairro. Centro-bairro, isso. Certo. E aí ele foi fazer a conversão para a esquerda para ingressar em qual rua, a senhora sabe? Se eu não me engano, é a Avenida Marinha. Na Avenida Marinha. Eu continuava na Restinga mesmo. Certo. E aí a senhora disse que ao fazer essa conversão, ele acabou colidindo com a motocicleta da senhora. Bateu bem no meio da moto. Certo. E onde que está essa placa de pare que a senhora disse? Não, essa placa não tinha, né? Não tinha? Não. Aí, mas ali todo o pessoal que passa por ali, eles param. Certo. Quem faz a conversão da avenida... Quem faz a conversão tem que parar. Tem que parar. Tem. Ali a praxe é essa. Isso. Na época não havia placas. Não. Certo. O acidente aconteceu às 7h05 da manhã. Já estava claro ou ainda era escuro? Não, estava claro. Estava claro. Bem claro. Estava bem claro. Tava. Não chovia no dia? Não, as condições de visibilidade eram boas? Era boa. A senhora não usava nem luz, não precisava usar luz nesse horário? Não? E aí, na hora do acidente, como é que foi? Então, mas no caso, assim, eu lembro que eu saí de casa e na hora do acidente, assim, eu não lembro. Parece que deu um apagão, né? A menina falou pra mim que na hora que nós estávamos indo assim, ele já entrou. Aí disse que eu buzinei tudo, aí foi na hora do baque, né? Certo. Ele pegou, arrastou. Não sei quantos. Tá, e a senhora foi socorrida e encaminhada para Santa Casa. Isso. A senhora teve um problema no crânio, um traumatismo craniano, foi submetida à cirurgia? Foi bacia, na perna que eu tive também, né? Coloquei fixador, tudo. E a perda de um filho. Sim, a senhora estava grávida grávida. na época. Com quantos meses de gravidez? 7 meses, 7 para 8 já. 7 para 8 meses de gravidez. A senhora trabalhava na época? Eu tava meio encostada, assim.
Não estava trabalhando? Não estava. Não estava trabalhando. E a senhora sobrevivia como nessa época? No caso, eu fazia diária. Diária. E a senhora tinha uma renda aproximada de quanto? Era uns 300, 400 reais. Por? Por mês, assim. Por mês, é isso que a senhora Isso, mais ou menos ganhava por mês? isso. Na Mas eu morava época. com outra pessoa e Certo, essa pessoa também bancava Bancava. as despesas da casa. bancava. Certo. E a senhora ficou sem trabalhar por quanto tempo em decorrência desse acidente? Fiquei uns 2 anos e meio. 2 anos e 2 meio. anos e meio. A senhora recebeu algum benefício previdenciário nessa época? Não, nada. Nada. A senhora não era recebi registrada, não Não. tinha nada. Não tinha assistência do INSS, nada. Não, nada. nenhuma. Nenhuma. Alguma pergunta, doutor? Tem. Sim. Pode falar. Excelência, eu gostaria de saber, até no boletim de ocorrência consta que ela não era habilitada, né? Se ela pelo menos tinha habilitação de carro, se ela tinha conhecimento realmente das regras de trânsito, eu A gostaria senhora de não era saber. habilitada na Não. época? Não. Certo. Mas já dirigia a moto há quanto tempo? Tem uns 5, 6 anos. se não me Antes engano. da data do Isso. acidente? E para condução de veículo, a senhora tinha habilitação? Não, não tinha. Nem para moto e nem, Nem para pra moto, nem pra carro. nem para carro. Não. Certo. Mais alguma? Excelência, eu gostaria de saber se, no caso, ela até informou a garupa dela, se ela informou, a garupa tinha conhecimento de que ela não era habilitada, A né? pessoa que estava com a senhora sabia? Sabia. No caso, eu tava indo até no hospital, né? Tava indo no médico. Excelência, mais uma pergunta. Observando o croquis, eu vejo que haviam duas pistas, exatamente duas mãos, né? O sentido na rua que ela trafegava, né? Eu gostaria de saber se ela lembra exatamente se o caminhão, quando ela bateu na lateral, estava na pista no sentido contrário dela ou no sentido realmente ela estava na mão dela. Que posição exatamente esse caminhão estava, né? A rua que a senhora trafegava era a rua Restinga. Essa rua também é de mão dupla? Ela era. Na época ela era de mão dupla. Até hoje. Até hoje é, de ela mão dupla. E o caminhão trafegava na avenida. Ele ia Que- pegar a avenida, né? No caso. Ele ia pegar a Acho que Ele ia avenida? pegar a Avenida Marinha. Tá, mas ele E não eu- vinha pela Nese? Ele, né, Narcilf, né? Narcilf. Nazi Silf. É. Ele vinha, ele não parou pra ele subir a Avenida Marinha. Certo. Que foi, no caso, eu tava indo na minha mão mesmo, tava certo. A senhora estava na sua mão Tava na mesmo. minha mão. Só que a rua Restinga é duas mãos, é isso? Isso. Pra cima e pra baixo. É. Mão dupla. E a senhora estava na via na via que era pro sentido da senhora mesmo. Meu sentido mesmo, que eu Certo. estava. Excelência, nada mais. Nada mais, a senhora está dispensada. Muito obrigado. Pode tomar assento ali. Ele vai sentar aí, doutor. O depoimento. E as testemunhas também. Pode. Isso, é melhor o senhor sentar aí, ó, e usa esse. Não. Pode ficar aí mesmo, ó. Nessa mesmo, doutor. Isso. Aí tem um microfone, ó. Isso, é só a primeira que tem que ficar livre aí. Tá ok. Nome completo do senhor? Gilmar Natalino Volpini. Certo. Seu Gilmar, o senhor aqui vai ser ouvido como representante legal da empresa requerida numa ação de acidente de trânsito, numa ação indenizatória que a Vanessa Fernandes de Matos promove contra essa empresa. Razão pela qual o senhor deixa de prestar compromisso. O senhor aqui é parte, representante da parte da empresa requerida. O acidente aconteceu envolvendo um veículo que é da empresa do senhor, Sim, um caminhão. sim. Esse motorista que era funcionário do senhor há quanto tempo? Há uns 8 meses. 8 meses, mais ou menos. O senhor teve lá no local do acidente no dia? Eu tive. Teve. Quanto tempo depois do acidente? Depois de uns 30 minutos. Depois de uns 30 minutos. O senhor foi acionado pelo próprio motorista? Isso. Certo. E aí o senhor teve lá. Tive. Chegando lá, o que o senhor se deparou com o que lá? Eu deparei que tinha um acidente, né? Que
Tem uma rua que vinha, outra que... Aí não tinha pare para ninguém. O caminhão já estava quase atravessando a pista e foi o acidente. Essas informações foram passadas pelo próprio motorista? Não, eu presenciei. Não, Assim, presenciei que eu vi. não, o senhor viu o local onde foi o acidente, mas o senhor não viu o acidente em não si. vi o acidente. Isso o senhor não viu. Sim, mas o acidente estava ali no local, né? Certo. Ele trabalhava 8 meses para o senhor como motorista? Eu não tenho certeza se é 8 meses ou um pouco mais ou menos, mas ele fazia tempo já, não, entendeu? Certo. Com a palavra o doutor. Pois não. Senhor Gilmar, meu nome é Marcelo Barbosa Martins, eu sou advogado da Vanessa, acidentada naquela manhã. Vou lhe fazer algumas perguntas. O nome do motorista do caminhão, senhor Gilmar? O nome do motorista do caminhão é o... Como que chama lá? Agora só me deu uma vacilada ali. É o... Tá merda. Agora me sumiu o nome da pessoa. O senhor pode descrever o tipo físico daquele que era teu motorista? Sim. É um rapaz saudável, inteligente, e bom motorista. Como era ele fisicamente? Claro, escuro? Não, é claro. Altura, peso? Peso, calculo lá uns 65, 70 quilos. Eu sei, voltando, doutor, dá licença. Marolino, o nome do cara. Mariolino. Marolino. Por que o senhor não colocou o senhor Mariolino para ser tua testemunha? Por que eu não pus? Porque ele foi envolvido, ele também tem uma ação contra ele, então eu achei que não era viável. Tá certo. Ele ainda trabalha na empresa? Não trabalha. Ele trabalhou quanto tempo mais na sua empresa depois de fevereiro de 13, data do acidente? Aí eu tenho de olhar no documento lá, mas ele trabalhou mais uns tempos, sim, uns 2, 3, 4 meses. Por que ele saiu da empresa, seu Gilmar? Porque ele procurou melhora na área de benefício para ele. Ele se envolveu em algum outro acidente na tua empresa? Não envolveu. Em outra empresa, o senhor sabe se ele teve... Também não sei. O senhor e ou sua empresa atenderam as vítimas do acidente? Atendemos até no lugar que foi o motorista me ligou, corremos lá, tudo, aí os bombeiros lá, o pessoal atendeu tudo. Foi tudo. Mas foi o bombeiro ou foi a sua empresa que deu algum auxílio? Não, foi o motorista que ligou, né? O motorista. Ele ligou pro bombeiro, né? Depois do acidente, a empresa ou o senhor prestou algum auxílio para as vítimas? Eu não prestei porque ninguém, como que o pessoal não me procuraram. Ninguém procurou, nada. Procurou saber do estado das vítimas? Procuremos, mas não tivemos acesso. O senhor procurou na Santa Casa? Isso, é. O senhor sabe se a dona Vanessa teve a gestação interrompida por causa do acidente? Pelos boletins de ocorrência eu fiquei sabendo. Tá. E a outra vítima entrou com ação contra a sua empresa? A outra vítima entrou. Tá, entrou também. Tá. As testemunhas que o senhor arrolou assistiram o acidente? Eles assistiram, eles presenciou lá, não posso falar. Se apresentou, quem pode falar são eles. Estou satisfeito, excelência. Nada mais, muito obrigado. O senhor pode tomar assento lá, tá? Boa tarde. O
senhora fica sentada bem de frente para mim, tá? A senhora vai prestar um depoimento aqui como testemunha. A senhora tem que responder sempre falando, tá bom? Sim, correto. Qual é o nome completo da senhora? Dalva Rezende Vargas. Dona Dalva, a senhora foi arrolada aqui como testemunha numa ação de indenização por acidente de trânsito que Vanessa Fernandes de Matos promove contra a empresa Gilmar Natalino Volpini Microempresa, em razão de um acidente de trânsito que aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2013, nos cruzamentos da Avenida Narzi Siufi com a Rua Restinga. A senhora tem alguma relação de parentesco com essas partes? Não. A senhora está compromissada na forma da lei, obrigada a dizer a verdade para mim, sob pena de ser processada e até condenada por falso testemunho. Correto. A senhora presenciou esse acidente no dia? Sim, eu moro há quase 40 anos na Avenida Marinha, né? Que foi também a rua que eu creio que ele estava subindo. E do acidente é a quarta casa. Certo. Como o lixeiro passa muito cedo, né? Eu tinha esquecido na noite. Eu levantei, eu creio, assim, mais ou menos que seria umas 7 e pouquinho. Eu vi o caminhão vindo. Ele não parou, como tem vários acidentes, né? Também, já depois disso. E ele não parou. E a moto, eu creio que vinha nesse sentido para o centro, não lembro. De lá para cá, do bairro para lá. E eu lembro que eu vi, ele deve ter freado e a moto de baixo, e eu vi que ele arrastou um pouco a moto. E eu corri, chamei minha vizinha, que ela viria ser testemunha, que ela era a terceira casa. Certo. Ela faleceu, não pôde vir. E eu corri, gritei, pedi, porque eu falei, eu não vou olhar, não, né? Eu vi a menina já caída, gritando muito, muito, muito. E aí eu falei, Bernadette, chama já, que ela tinha conhecimento de primeiros socorros. E o que eu vi, doutor? Certo. Então a senhora chegou a presenciar o acidente mesmo. Sim. Tá? Da casa da senhora, a senhora via esse cruzamento? Vi, é quarta casa, Quarta doutor. casa, É muito certo. perto. Eu entendi. Essa avenida que o caminhão vinha é a avenida... Marinha. Não, ele ia entrar na Marinha. Ele estava fazendo a conversão para fazer. Ele vinha pela avenida Narzi, né? Eu não conheço. Não lembro de nome. É uma BR nova, né? Bom, eu não conheço lá também. É uma BR nova. Tá, mas pela descrição da inicial aqui, a motocicleta conduzida pela autora vinha na rua Restinga. Isso, correto. Sentido sul-norte. Uhum. Quer dizer, bairro centro. É. É isso, né? Bairro centro. Quando foi colidida com um caminhão que vinha na Avenida Narci Siufi, sentido, aí ao contrário, Narci Siufi no sentido centro-bairro. E esse caminhão iria converter à esquerda para entrar na rua, que a senhora falou, na Avenida Marinha. Isso, assim, né? Isso. É isso mesmo? É isso. Na hora que é feita essa conversão, da onde o caminhão estava para entrar nessa rua, ali não há placa de pare. A senhora confirma isso? Não, agora... Na época? Não, então, na época não. Na época não existia. Então, e qual que era a praxe ali dos veículos que faziam essa conversão? Como que era? doutor, como é muito, dá para ver tudo, e obrigatoriamente todos teriam que parar ali. No cruzamento? Se fosse um motorista consciente, né? Como eles não têm consciência, a maioria ali não para, doutor. Não para. Mas Então, não para quem vai fazer a conversão, é isso? Quem vem, como o motorista fez. Certo. Ele teria que ter parado, porque a visão é muito nítida, muito, muito, muito clara. Então, eu acho que mesmo não tendo uma placa, pare, né? Porque essa restinga, ela é complicada, doutor. Ela é assim, complicada porque tem muito carro, vai para cá, vem para lá, né? Certo, tem muito tráfego. Muito tráfego. Então, obrigatoriamente, se for uma pessoa sensata, teria que ter parado. Aham. Essa rua, então, a Restinga é uma rua de alta intensidade de tráfego. Não é que seja de alto. Mas tem muito tráfego. Tem. E ela é mão dupla, essa Restinga? Mão dupla. Mão dupla. Certo. Então foi isso que a senhora presenciou? Foi. A senhora não conhecia a autora, não sabe o que ela trabalhava, doutor, o que ela fazia? Eu vim conhecer a Vanessa, eu acho que, não sei se foi uns 9 meses, 10 meses após o acidente. Eu vi aquela moça, a dona Dalva.
chegou de uns aparelhos, de muleta, né? Uma pessoa levou ela. Falei, sim, eu gostaria que a senhora fosse... A senhora pode ser minha testemunha? A senhora assistiu? Falei, assisti, eu vi tudo. Certo, entendi. Eu A vi senhora tudo. foi procurada para ser testemunha só Isso. depois desse período Então, aí. aí a minha vizinha também se prontificou, mas ela infartou. Faleceu. Alguma pergunta, doutor? Sim, doutor. Pois não. Quem atendeu os feridos no acidente, dona Dalva? Ai, doutor, como eu pedi... Foi autoridade pública? Foi gente do bairro? Ah, os primeiros socorros ali? Isso. Ah, foi essa senhora, dona Bernadette, que ela era bastante corajosa, coisa que eu não tenho muito. A filha dela, a nora, foram os vizinhos. Tá. Quanto tempo demorou para o SAMU chegar? Ai, meu Deus, 40... Não foi muito tempo, não. Não sei se foi 40 minutos, mais um pouquinho menos, doutora. Tá. Que distância fica a casa da senhora do local exato do acidente, dona Dalva? Doutor do céu, de metragem. Vamos ver, a casa da esquina, primeira, segunda, terceira, Fica quantas casas da esquina? quarta casa, Quarta. não sei se uns 300 metros. Doutor, eu não tenho 300 noção. metros é muito grande. Cada casa tinha que ter mais de 100 metros de frente. Não, doutor, eu não... olha, De metragem a senhora não entende. A senhora está me dizendo que é a quarta casa, como a senhora já disse no quarta início. casa, e eu visualizo assim, Certo, bem perto, Tá. bem perto. Mais alguma, doutor? Estou satisfeito. Doutor, alguma? Pois não. Eu gostaria de saber da testemunha, o acidente foi por volta das 7 horas da manhã, o que ela exatamente estava fazendo às 7 horas da manhã, que ela alega que ela viu o acidente? Eu vi, Sim. eu estava colocando lixo na frente da minha casa, que é bem pertinho, né? É isso que eu estava fazendo. Uhum. E a senhora viu o momento da batida ou a senhora estava observando o motorista parar e ingressar o cruzamento? Doutor, foi assim. A hora que eu coloquei o lixo, eu vi só o estrondo. Só vi o estrondo. Aí eu já comecei, eu olhei, vi que o negócio estava feio. Aí eu comecei a gritar aos vizinhos, e eu sou um pouco meio agitada. Comecei a gritar e começou a vir gente. Por isso que eu vi, porque eu tava No local. no local. Nada mais. Nada mais, a senhora está dispensada. Muito obrigado. Tá, obrigado eu. Luiz Douglas. Vai ouvir o Luiz Douglas, é isso? Vai ouvir os dois. O nome completo do senhor? Paulo Isidoro Gonçalves. Sr. Paulo Isidoro, boa tarde. O senhor foi enrolado como testemunha aqui numa ação de acidente de trânsito que Vanessa Fernandes de Matos promove contra Gilmar Natalino Volpini Microempresa, em razão de um acidente de trânsito que aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2013, por volta das 7 horas e 5 minutos. O senhor tem alguma relação de parentesco com as partes ou alguma relação trabalhista com essa empresa? Eu sou funcionário da empresa. O senhor é funcionário da empresa? Qual que é a função do senhor da empresa? Motorista. Motorista. Há quanto tempo que o senhor é motorista? 10 anos. 10 anos. O senhor tem algum interesse particular na solução dessa causa? Não, O senhor está compromissado na forma da lei, obrigado a dizer a verdade para mim, sou pena de ser processado e até condenado por falso testemunho. O senhor presenciou esse acidente? sim, eu vim atrás do outro motorista. O senhor estava em outro caminhão? Outro caminhão. Atrás do motorista. Certo. O que o senhor viu? O que o senhor presenciou? Ali que ele ia virando à esquerda ali, né? Estava vindo pela Avenida Nasce. Isso. Aí, para pegar a Avenida Marinha, né? Certo. Ali, a curva ali dá uns 90 graus mais ou menos. Ele parou o caminhão, aí ele tocou o caminhão. Aí já estava uns 75% já na pista, veio a moto e bateu da direita para a esquerda. Certo. A moto vinha na rua Restinga. Ele estava cruzando a Restinga, é isso? Isso, e eu pegar já a Marinha, né? Para entrar na Marinha. Isso. Certo. Essa rua Restinga era duas mãos ou era mão única? A Restinga era duas mãos. Duas mãos.
Certo. O senhor falou que ele parou. Ele parou, então foi no meio, na conversão Pra pegar a marinha. para pegar a marinha antes de atravessar Isso. a Restinga. Isso. Ele parou, Parou. e aí quando ele iniciou a travessia, É. e aí depois de 75% mais ou menos, É. ele acabou colidindo com a moto. Isso. Na hora do acidente, já estava claro o dia, Já. a visibilidade era boa. 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 Não chovia, Tem uma garoinha fina, né? garoinha fina. Certo. Com a palavra, doutor? Excelência, eu gostaria de saber das testemunhas se havia sinalização no local, né? Não. Não havia sinalização. Eu gostaria de saber se ele e o motorista que conduzia o caminhão do acidente, após o acidente, pararam no local, né? Para aguardar o socorro. Sim. Excelência, nada mais. Doutor, alguma? Senhor Isidoro, eu sou advogado da dona Vanessa e vou fazer algumas perguntas para o senhor. Há quanto tempo o senhor trabalhava na empresa em fevereiro de 13? Eu tava com 7 anos, né? Como é que é a tua relação pessoal com o senhor Gilmar, dono da empresa? Normal, como funcionário e patrão. O senhor frequenta a residência dele? Não, senhor. O senhor se lembra quando foi o acidente? Foi dia 28 de fevereiro de 2013. Que tipo é o caminhão envolvido no acidente? Caminhão Iveco. E a tua relação com o motorista envolvido no acidente, qual é? Um funcionário, um respeitando o outro e tocando assim o serviço. Tem amizade com ele? Normal, de funcionário só, mas não sou amigo dele. Sabe que horas aconteceu? Faz uns 7, 10 para o acidente. O senhor pode explicar o local do acidente? Foi que nem eu digo, nós ia na avenida, aí para pegar a Avenida Marinha ali. Pega a Avenida Marinha, entra ali qual que é o nome da vila ali? Na 4,2, né? Se o senhor presenciou o acidente, por que seu nome não apareceu no boletim de ocorrência como testemunha? O meu nome foi constado com o policial que fez a ocorrência lá, porque foi eu que tirei o caminhão do local do acidente. Por que o senhor não constou como testemunha e sim quem recebeu o caminhão? Mas não me chamaram. O policial não chamou o senhor. Não, senhor. Entendi. Qual a idade aproximada do motorista do caminhão envolvido no acidente? Devia ter uns 50 anos por aí. A idade dele eu não sei. Onde ficou o caminhão logo depois do acidente? Eu levei lá para o recinto de trabalho. Não, ali o caminhão fez uma conversão à esquerda e aconteceu a batida. Logo após o acidente, o caminhão ficou onde? Ficou no meio da rua, onde houve a batida. E a moto? Parou o caminhão, o caminhão empurrou um pouquinho ela, que ela bateu da direita para a esquerda, na frente do caminhão. Aí o rapaz freou, mas mesmo assim empurrou a moto dela ainda. E a moto ficou onde? A moto ficou quase embaixo do caminhão. Sabe que tipo de danos teve o caminhão?
Para-choque. Que lado? Direito. Direito para esquerda. Sabe dizer quais foram os danos na moto? A moto, ela destruiu quase tudo. Eu não posso dizer para o senhor Uhum. o que aconteceu. Tudo. E as vítimas ficaram onde logo depois do acidente? Caída. Caída perto da moto. O motorista do caminhão permaneceu no local? Começou no local, chamou o socorro. O senhor sabe quem eram as vítimas? Não conhecia. Quantas? 2 vítimas. Estavam na moto. Sexo? Feminino. Oi? Feminino. Que tipo de ferimento elas tiveram? Eu não sei, eu vi sangue no chão, mas de roupa eu não sei se teve quebradura, o que aconteceu. Motorista do caminhão teve algum ferimento? Não. Sabe se aconteceu alguma morte? Não, senhor. No local, não. Teve mais alguém que assistiu o acidente? Na hora não. Tava nós mesmo, passou um pouquinho, chegou o socorro, aí começou a chegar a gente. O senhor pode descrever alguma pessoa que chegou ali no momento? Não, aí não. Faz tempo eu não lembro. Houve atendimento aos feridos? O socorro chegou e levou, né? Quem? No hospital. Foi o bombeiro. Sabe quanto tempo levou para o socorro chegar? Quase uns 15 a 20 minutos. Sabe se as pessoas vítimas aguardaram com calma a chegada do socorro? Sim, ficou. Sabe se a empresa ajudou as vítimas? Não, aí eu não. Não sabe. Não, eu não sei, porque aí já não foi a minha parte. Não é da sua parte, né? Satisfeito, doutor. Nada mais, muito obrigado, o senhor está dispensado. Obrigado. Com licença. Ah, tá. Pois não. Tá bom. Qual é o nome completo do senhor? Luiz Douglas Hortense. Seu Luiz, o senhor foi arrolado como testemunha numa ação de indenização por acidente de trânsito que Vanessa Fernandes de Matos promove em desfavor da empresa Gilmar Natalino Volpini ME. Em decorrência aqui de um acidente de trânsito que aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2013, por volta das 7h05, envolvendo uma motocicleta Honda conduzida pela autora e um caminhão de propriedade da empresa requerida. O senhor tem alguma relação de parentesco com essas partes? Não, nenhuma. E com relação de trabalho com a empresa requerida? Também não. Na época devido ao acidente, a gente estava no aterro sanitário, lá trabalhando para a Solurb, de terceirizado. Certo. E eu tinha algum equipamento lá e a firma Natalino Volpini tinha os caminhões lá. Foi aí que até que coincidiu, era cedo, a gente estava indo ao trabalho, né? Eu parei para ver o acidente. Certo. Né? O senhor está compromissado, então, na forma da lei, obrigado a dizer a verdade para mim, sou pena de ser processado e até condenado por falso testemunho. Então, o senhor me disse que, em razão dessa coincidência do senhor e da empresa trabalhar no mesmo aterro, e era esse aterro era próximo do local? Próximo. Relativamente próximo, mas era o caminho para o local. Caminho pro local. Certo. O senhor acabou, então, presenciando o acidente, mas esteve no local do acidente depois dos fatos, é isso? Depois do ocorrido. Depois do Tava ocorrido. Só aquela... Já tinha acontecido o acidente. Tinha acontecido. O acidente, Tá, certo. O senhor sabe me descrever como que aconteceu o acidente? Olha, por aqui a gente pôde apurar, o caminhão vinha pela Lúdio Martins Coelho, que é uma avenida nova ali, que foi construída. Ia subir uma avenida da Copa Vila. E tem uma rua marginal a Lúdio Martins Coelho. E ele, no atravessar, ele
deu de encontro com essa Com a motocicleta. Exatamente. Essas informações que o senhor teve colhidas de quem? Lá no local. Lá no local. Na hora, é. Na hora. Na hora. Certo. Lá no local, na época, não existia placas, né? Nenhuma Nada. placa. Nenhuma, porque a avenida era recém-inaugurada, estava ainda com os detalhes finais, né? Não Certo. tinha sinalização nenhuma. Não tinha ainda sinalização nenhuma. Não. Com a palavra, o advogado da parte requerida. Excelência, eu gostaria de saber da testemunha que se no momento que ele chegou no local, tanto o caminhão quanto a motocicleta estavam posicionados no local do acidente. Estavam, do mesmo jeito que aconteceu e parou, né? Tá o caminhão, a motocicleta caída, do mesmo jeito. As vítimas já tinham sido socorridas? Não, Estavam lá. na espera. Estava na espera. Depois chegou o SEAT, né? E levou. Bombeiro, desculpa. Chegou e foram socorridas. Pergunto se no local era mão dupla e se o caminhão já teria atravessado pelo menos uma mão. Ali aquela marginal tem duplo sentido. Embora não tinha faixa amarela que designa o dois sentidos, mas ela comumente usada com dois sentidos. E o caminhão já estava mais da metade da meia pista. Isso foi evidente, tanto é que ele parou já em estado mais avançado, né? Em situação mais avançada. Pergunto se o motorista permaneceu no local até a chegada do apoio. Estava lá. Eu conhecia de vista, por causa lá do trabalho, né? Ficou lá, ficou aguardando as devidas providências, né? De socorro e etc. Né? Somente. Doutor, alguma? Sim. Senhor Luiz, eu sou advogado da Vanessa. Pois não, doutor. Vou lhe fazer algumas perguntas. Sim. O senhor se lembra quando foi o acidente? Olha, o acidente ele foi em 2013, no início do ano. Em torno, como diz o doutor juiz, foi 28 de fevereiro. No início da abertura, ele... O senhor sabe quem dirigia o caminhão que se envolveu no acidente? Não conheço. Nem o nome eu não sei. Sei que era um motorista que estava com ele, né? Sabe que horas era? Era no início do dia que a gente estava se dirigindo lá para o trabalho, em torno de 7 horas, 7 e pouquinho. Mais ou menos isso, que a pegada lá era 7h30, né? Alguma dificuldade na visibilidade? Olha, puxa, o que eu posso falar? Eu não quero interpretar a coisa, mas pelo jeito, o caminhão, como todo mundo sabe, é um veículo lerdo. Uma motocicleta é um veículo rápido, certo? E nessa circunstância, eu acho que ele deve ter, como acontece com nós todos aí no trânsito, você olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. A hora que você passa, pinta a surpresa, né? Eu acho que foi mais ou menos desse tipo, né? A moto ficou em que local após o acidente? Ficou do lado esquerdo do caminhão, na frente, do lado esquerdo um pouco afastada. E as vítimas? As vítimas, quando eu cheguei, elas estavam no local da moto, certo? Estavam com capacete, mas não tinham sido mexidas. Estavam ali quietas nessa posição. Havia sinal da frenagem do caminhão na pista? Não, porque segundo ele estava parado, que ali é uma preferencial por costume. Como não tinha sinalização, por costume ele parou, olhou, segundo o relato lá do dia, né? Olhou, avançou. A hora que ele avançou, por ele ser um veículo pesado, aí foi o que essa motocicleta chegou junto, né? Ele estava parado, segundo a circunstância lá, e tudo indica que sim. 90 graus.
Os ocupantes da moto se feriram? Olha, aparentemente eu não notei. Eu não sei se depois com exames e raio-x, né? Então, mas assim, a aparência estava tranquila. As vítimas estavam em silêncio? Isso não sei se estavam conversando. Estavam conscientes. Conscientes, eu dei uma olhada assim, elas estavam conscientes. O motorista do caminhão se feriu? Não. O senhor sabe se houve óbito? Não também. Teve mais pessoas que chegou ao local por conta do acidente? Tinha. O senhor sabe descrever alguém? Nessas horas de acidente aparece muita gente. E tem muita... O pessoal que está um horário, quer dizer, de fluxo grande, né? 7 horas da manhã, apareceu bastante, mas a gente não conhece com o tempo assim, se fosse nesse ano, talvez eu me lembraria, mas já faz algum tempo eu não tenho recordação. Sabe quanto tempo levou o socorro para chegar? Então, entre o momento que eu cheguei, que recentemente havia ocorrido, e eu permaneci um pouco lá até a situação se definir, em torno de uns 20 minutos, 15 a 20 minutos. Satisfeito, doutor. Nada mais, o senhor está dispensado. Muito obrigado. Muito obrigado, então, um abraço. Tchau, tchau, até logo. Bom, em continuação aqui, eu vou consignar então a dispensa da testemunha da parte autora, o José Pires de Sales, com a homologação dessa dispensa, e também a dispensa da testemunha Wagner Oliveira Dávalo, né? Que é a testemunha arrolada pela parte requerida, também com a homologação do juízo. E em decorrência disso, eu estou declarando encerrado a instrução processual em relação às provas orais. E aí, como já foi designada a realização da perícia, vamos aguardar a juntada aos autos do laudo pericial, para então oportunizar a manifestação das partes e, se for o caso, em seguida, as alegações finais. Nós seremos intimados da data da realização sim, da perícia? Sim, vai ser intimados, inclusive para ter conhecimento de quando iniciará a perícia, né? Já foram intimados para apresentar os quesitos, né? Já. E os assistentes técnicos. E assim que o perito informar a data do início da perícia, os senhores serão intimados pela imprensa dessa data, tá bom? Muito obrigado. Então, dispensados, muito obrigado, até logo. Boa tarde. Boa tarde.